Ain't no sunshine when it's on. Only darkness every day. Ain't no sunshine when it's on. Cause when it's on, you niggas know the beat gone. Every time, cause we don't play. O que vocês acharam? Gostaram da trilha? There's no sunshine when she's gone. Hashtag pergunta pro RB, ele vai responder. Bem-vindo! Segundo episódio do Pergunta pro RB, tô animado pra caraca! Hoje, primeiro episódio, estivemos lá na sala de... Eu espero que você tenha acompanhado, se não acompanhou, vai lá, episódio 1, Pergunta pro RB, acompanha. Agora, episódio 2, Pergunta pro RB, também escolhi uma outra empresa na qual eu faço parte, põe um pouquinho de fogo nela, chama Unifox MBA, entra aí, grupounifox.com.br, você vai conhecer. Estamos aqui na sala de aula, aqui um livro de finanças, aqui um outro livro também de finanças, matéria que eu não sou muito lá bom, entendeu? E aqui era só para fazer um comparativo entre como eu aprendia e como eu aprendo. Hoje com o meu iPad e também com o meu fone de ouvido que eu adoro. Sempre carrego comigo uma canetinha, no caso da sala de aula eu carrego essa canetinha. Diegão, mostra na câmera 2 para mim algumas frases que eu escrevi. E aqui o nosso telefone, vamos voltar mais um pouquinho, ouve comigo. Segura aí, vamos apresentar. Quem participa hoje do Pergunta pro RB já está aqui presente. Mostra aí quem está aí. Ana Vieira, Mel Cipolla, Márcio Saito e Adam Kubo. Temos inclusive dois japoneses aqui que representam a classe super inteligente. Nós somos a classe quase inteligentes. Eles são a classe super inteligentes, portanto, sabe-se lá o que vem hoje na pergunta. Vamos embora começar? Ana Vieira, bem-vinda ao programa. Se apresente em alguns segundos e faça a sua pergunta. Meu nome é Ana Vieira, trabalho na Unifox MBA e sou a secretária acadêmica. Eu te conheço um pouco, Rodrigo Barros, é famoso RB, tem algumas curiosidades a seu respeito. Algumas eu já sanei, mas agora eu quero te perguntar. Rodrigo, você é uma pessoa que inspira muitas outras pessoas para serem como você. Empreendedor, e eu gostaria de saber de você. O empreendedor, ele nasce com o espírito empreendedor, ele pode ser desenvolvido, ele pode crescer como empreendedor. Como foi com você? Muito, muito legal a tua pergunta. Olha, essa é difícil. Até porque, alguns anos atrás, Ana, eu diria que o empreendedor nasce empreendedor. E hoje eu te digo o seguinte, a gente tem sim como desenvolver habilidades para nos tornarmos empreendedor. Falei no programa passado 3 coisinhas que eu acho que o empreendedor precisa. Amor pela vida, a segunda, apetite ao risco. Então não é assim, o cara, ele consegue correr risco. Não, ele tem que ter apetite, ele tem que gostar do risco. E número 3, a ignorância, que é a falta do conhecimento ali. Eu acho que essas 3 características é importante para você ser empreendedor. Hoje, eu posso te dizer o seguinte, cada dia mais, através do ambiente que a gente está sendo estimulado a empreender, o ambiente que nos estimula a sermos melhores, vai ser não mais fácil, eu diria, mas mais propício a desenvolver empreendedores. Até porque novas empresas vão surgir e empresas menores vão existir cada vez mais, porque empresas menores resolvem problemas menores, mas de uma comunidade existente onde a empresa maior ela não vai conseguir focar naquele problema. Então eu acho que vai sim surgir mais empreendedores. Portanto, o cara não vai nascer como empreendedor, ele vai se tornar empreendedor ao longo da vida. Tem algumas coisas que eu acho que esse sujeito vai ter que passar ao longo da vida. A primeira delas é desenvolver uma visão sobre aquele projeto que ele quer desenvolver, né? Então, o empreendedor que tem só uma ideia, eu já falei nisso também, não adianta, ele precisa ter qual é a visão da execução daquela ideia. E isso as pessoas vão desenvolver através das experiências que elas vão vivenciar. E essas experiências a gente quer fomentar aqui no Pergunta pro RB, a gente quer fomentar aqui na Hands-On, assim como tem outras pessoas fomentando isso no Brasil, fomentando isso no mundo. Portanto, respondendo a tua pergunta, eu acho que hoje as pessoas se formam empreendedoras. Porém, assim como cantor, assim como artista, algumas realmente nascem com talentos natos que proporcionam uma maior facilidade em empreender. Beleza? Obrigado pela participação, Aninha. Mel Cipolla, se apresenta e bora para a pergunta.
Vamos lá. Sou Mel Cibla, eu cuido da parte de comunicação daqui da Unifox MBA. Nosso propósito é gerar líderes, então, de fato, eu preciso estar o tempo todo em contato com essas pessoas que fazem acontecer aí no país e de fora também. Rodrigo, minha pergunta é o seguinte. Muitas pessoas julgam que o sucesso é quando você ganhar dinheiro. E quando eles chegam lá, as pessoas entram na zona de conforto que você sempre fala. Quais são os sintomas que essas pessoas que já alcançaram sucesso financeiro têm que ficar atentos para que eles não caiam nessa mesmice e na zona de conforto? Bom, em primeiro lugar, Mel, obrigado pela participação, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, eu acho que o empreendedor, de fato, apaixonado pelo empreendimento, apaixonado por aquele propósito, ele não empreende pelo dinheiro, né? O dinheiro, ele é, sem dúvida nenhuma, um fator super importante daquele empreendimento. Mas depois que ele empreende e ganha dinheiro, o empreendedor de verdade, ele quer fazer outra coisa. Ele quer resolver outro problema. Ele quer impactar a vida de outras pessoas de uma forma diferente. Ele não vai se contentar em ficar na zona de conforto porque ele já ganhou dinheiro. Então, essa é a minha opinião. Eu acho muito difícil um empreendedor de verdade ganhar dinheiro e desistir de empreender. Aliás, eu acho que isso não acontece. O empreendedor de verdade, ele vai lá, ganha dinheiro, logo vai buscar uma próxima fase, vai buscar uma próxima coisa para empreender, porque a vontade dele e o anseio dele é impactar na vida das pessoas. Então, zona de conforto para empreendedor não existe. Obrigado, Mel. Próxima, Márcio Saito, se apresenta, manda bala. Meu nome é Márcio Saito, eu nasci e cresci aqui pertinho, né, em Guarulhos, onde a gente está, mas eu moro no Vale do Silício desde 93, e foi no Vale do Silício que eu encontrei o Rodrigo, e hoje eu estava visitando aqui a família e estou aqui participando do programa. Rodrigo, a minha pergunta é a seguinte, o Silicon Valley, né, é o lugar onde nasceu esse modelo de empreendedorismo que a gente tem hoje. Então, muita gente vai para lá para aprender, entender o modelo e tentar aplicar isso aqui. Então, a minha pergunta são dois lados. Primeiro, o que você aprendeu lá, né, que é decisivo, que foi decisivo aí nesse último período de empreendedorismo? E segundo, o que você levou para o Vale do Silício, né, da sua experiência aqui no Brasil, o que você levou que você acha que falta lá? Então, são os dois lados. Incrível, cara. Bom, primeiro deixa eu contextualizar, o Márcio não é só um brasileiro no Vale do Silício, é um brasileiro com muita experiência de Vale do Silício, ele conhece tudo de Vale do Silício. Citei ele no nosso primeiro programa, foi um cara que me encheu o saco pra caceta. Teve um momento que eu falei, pelo amor de Deus, sai da minha vida. Porque esse cara me encheu muito o saco, mas me trouxe muitas respostas. Marcião, sendo sincero, cara, a coisa mais importante que eu aprendi no Vale do Silício e que hoje eu procuro trazer para as nossas empresas, seja aqui na Unifox, Saúde ou qualquer empresa que eu faço parte, é uma palavra muito simples, que é simples. Simplicidade. Chegou um momento no Vale do Silício, pessoal, que eu achei que eles fossem tão simples, tão simples, tão simples, que eu nem acreditava e nem entendia como é que aqueles caras faziam coisas incríveis. De tão simples que eles eram. E aí eu comecei a entender que, de fato, aquela simplicidade é o que fazia com que as coisas fossem incríveis. Então, acho que o que eu mais aprendi no Vale do Silício e que hoje eu procuro trazer para cá é simplicidade. E quanto mais a gente conseguir colocar essa simplicidade no nosso dia a dia, nas nossas empresas e na solução, no fato que você sabe que isso acontece, a gente vai conseguir criar empresas que escalam muito mais, porque essa simplicidade traz escalabilidade. Foi isso que eu percebi. E número 2, o que eu levei daqui para o Vale do Silício? Eu não sei se eu levei daqui da cultura brasileira. Eu acho até que eu tenho muito isso por conta da cultura brasileira, porque eu sou um cara apaixonado pela vida. Sou um cara que amo viver, eu amo minha família, eu amo as coisas, eu amo a vida, é uma delícia. Eu acho que esse amor, essa paixão, é uma coisa que eu levei para lá e que você vivenciou, inclusive, eu acho que eu consegui inspirar muita gente lá por conta disso. Eu consegui levar muita inspiração, muita vontade, muita vibração para essas pessoas. Então, essa característica do Rodrigo no Brasil, ou do Rodrigo enquanto empreendedor, eu acho que de alguma forma impactou para quem viveu comigo, ou, enfim, vive comigo no Vale do Silício. Acho que essa é a característica número 2. Respondida a tua pergunta? Você acha que é isso mesmo? Foi bom? É isso mesmo? Dá um depoimento. Foi isso mesmo ou não? Não, é isso mesmo. Tem a ver com visão, paixão, né, que você fala muito e como inspirar as pessoas. Né? Muito bom. Márcio Saito, obrigado. Adam Cubo, meu sócio e meu chefe. Esse cara manda em mim pra caramba. Se apresenta aí, professor. Bom, meu nome é Adam Cubo, sou diretor aqui da Unifox MBA. E é um prazer estar aqui contigo no programa, Rodrigo.
Manda a tua pergunta. Obrigado, professor. Rodrigo, você com certeza no Vale do Silício teve muito contato com empreendedores de muito sucesso, né? E com certeza esses empreendedores de sucesso não encontraram sucesso na primeira oportunidade, né? O que você acha que inspira os empreendedores de sucesso? É a primeira parte da pergunta. A segunda, eu gostaria de saber um pouco como é o dia a dia, né, o teu dia a dia e o dia a dia de uma pessoa empreendedora de sucesso no Vale do Silício. Obrigado, professor. Como vocês podem ver, eu já falei, não falei no Pergunta para o RB, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu acho que qualquer negócio bem sucedido, ele precisa de uma coisa, ele precisa de pessoas que acreditem na mesma coisa. Então, a crença tem que ser a mesma, mas as habilidades devem ser complementares. Vocês viram aqui, o professor Adam é meu sócio, eu sou sócio dele, aqui na Unifox. São características complementares que acreditam num mesmo objetivo. Eu acho que, já respondendo a tua pergunta, professor, eu acho que isso a gente vê muito no Vale do Silício. Empreendedores que participam de um mesmo projeto, no qual ambos ou eles três acreditam muito naquela solução, porém as características são complementares. E essa é uma coisa que a gente vê muito no Vale do Silício, ao contrário daqui. Lá a gente vê muita gente fazendo negócio com sócios, tendo sócios. E eu aqui sou seu sócio, na sala a gente tem outros sócios, eu tenho sócios nas empresas, e aqui no Brasil eu sempre enfrento a pergunta de como é que você consegue ter tanto sócio? É simples, né? Você tem um mesmo objetivo naquela sociedade, você acredita na mesma coisa, acredita no mesmo projeto, mas as habilidades são complementares, as tarefas são complementares e as execuções são complementares. Eu acho que isso tem muito no Vale do Silício, isso é muito comum a gente ver pessoas diferentes atingindo um objetivo comum, porque elas acreditam naquele objetivo e quando você acredita naquele objetivo, você tem a mesma confiança. Como é que essas pessoas vivem? Bom, eu acordo todos os dias, eu gosto de tomar café em alguns lugares. Tem imagens aí, Diegão? Tem imagem de onde eu tomo café? Vamos tentar mostrar imagens de onde eu tomo café aí. Eu pego minha bike, vou de bike para o escritório e procuro diversificar 2 ou 3 lugares onde eu tomo meu café. Daí eu vou para a Nest SV, que é o nosso escritório lá no Vale do Silício, e eu passo o dia lá. Uma coisa em comum que eu faço e que as outras pessoas lá fazem é o seguinte, eu procuro todos os dias trocar ideias e trocar experiências com pelo menos 2 empreendedores que não tem nada a ver com o meu projeto. Então são 2 pessoas que vão me ensinar sobre desenvolvimento de produto, são 2 pessoas que vão me ensinar sobre lançamento de produto, são 2 pessoas que vão me ensinar sobre mídias sociais, são 2 pessoas que vão me ensinar sobre um plano de marketing, sobre contratação de pessoas, sobre gestão. Aquelas pessoas, elas dividem ali experiências comigo. E eu já falei isso. É muito comum no Vale do Silício você ver encontros sociais, onde aqui no Brasil a gente faz encontro social para falar de negócio, lá eles fazem encontro social para falar de desenvolvimento de produto. Eu acho que esse é o maior aprendizado e essa é a maior diferença de mentalidade e de cultura do Vale do Silício. As pessoas se encontram e discutem produtos. Aqui a gente se encontra e discute negócio. Respondido? Muito obrigado, Adam Cubo. Obrigado, Ana Vieira, Mel Cipolla, Márcio Saito, Adam Cubo. Gostaram de participar do show? Então vamos fazer o seguinte, vocês daí, eu daqui, vamos falar o seguinte, eu vou contar 1, 2, 3 e vocês vão falar, pergunta para RB, com uma hashtagzinha assim, pode ser? Vamos lá, Diegão? 1, 2, 3 e... Pergunta para RB! É isso aí, pessoal! Finalizamos aqui a 2ª edição do Pergunta para RB. Você pergunta, eles perguntam, eu respondo, você concorda ou não concorda, mas uma coisa você vai fazer, compartilhar aí na sua rede de amigos. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com seu cunhado, com a sua cunhada, com a sua sogra. Brincadeira. Um beijo pra vocês, vejo você no episódio número 3. Ain't no sunshine when there's only darkness every day. Ain't no sunshine when it's on, 'cause when it's on, you niggas know the beat gone every time, 'cause we don't play.